Bom, vamos conversar hoje sobre criatividade. Eu tenho uma coisa muito importante para te perguntar. Você tem dificuldade de ser criativo? Me conta. Então tá bom. Vamos fazer isso acontecer do jeito certo. Quando eu falo em processo criativo, eu fico pensando que eu já coloco uma pressão na minha cabeça. Quando eu abro um stories e penso, eu tenho que criar algo que seja diferente, parece que tudo de conhecimento que eu tenho vai embora. Vê se acontece isso com você também. Você também sente isso? Que quando você fala que vai criar e aí tudo vai embora. Tem dias que estou super criativa e outros que tem mais dificuldade. Super normal, tá? Todo mundo é assim. Então, principalmente se a gente não exercita a criatividade, né? E, gente, criatividade não precisa ser algo muito mirabolante, inventar a roda de novo ou fazer algo muito extraordinário. A gente tem que olhar para o nosso ambiente. A maioria das coisas que eu crio são baseadas em coisas que estão ao meu lado, no meu dia a dia, sabe? Em pesquisas bobas. Às vezes eu tô ali na internet e aí eu falo, cara, eu quero aprender um GIF novo, alguma coisa nova aqui nos stories. Eu vou lá no Pinterest e digito algum assunto. Esses dias eu coloquei lá, anjo. Aí apareceu várias coisas com asas, sabe? Com essa coisa mais celestial. Aí que eu fiz? Baixei uma imagem de lá, fui lá no programinha, tirei o fundo da imagem, coloquei uma caixinha de pergunta, gente, que a asa saía da caixinha de pergunta. E aí botei uns enfeitezinhos que tem a ver, coloquei uma música mais celestial. E as pessoas falavam assim, nossa, mas você é muito criativa, Gê, ficou incrível. E na verdade, gente, foi tudo criado no momento. Eu pensei assim, o que poderia ser de algo diferente que eu poderia colocar nessa caixinha? Outras vezes, eu tava no final de semana brincando de balão com meu sobrinho, e os balões subiam e ele ficava bem empolgado com o balão. E o que eu pensei, gente? Poderia esse balão segurar essa caixinha de pergunta, né? Tudo no meu ambiente. E aí eu coloquei balão lá nas figurinhas do aplicativo, ele encontrou uns balão. E o que eu peguei? Peguei e pendurei, né? Fiz um risquinho assim, que ligava uma caixinha na outra lá no teto, como se fossem os balões que estivesse segurando ela ali no ambiente. Veja que o processo de fazer coisas novas que ninguém está fazendo fora do padrão, nada mais é do que olhar para o nosso ambiente. Então, o que tem hoje na sua mesa, no ambiente que você está, na sua sala, na sua cozinha, que você pode usar como processo criativo, né? Que você pode utilizar para fazer um stories bonito, para fazer um post bonito. Se você está falando de um determinado assunto, por que não ir lá no Google e pesquisar imagens sobre esse assunto? E aí você vai ver o tanto que fica diferente. Eu tenho um trauma com essa caixinha de pergunta, porque ninguém interage. Olha, Loisiana, eu fiz até um post essa semana ajudando vocês a fazerem as caixinhas do jeito que o povo responde, tá? Não, gente, não é sempre que as pessoas responderam a minha caixinha. Só que vocês têm que entender que se sua audiência estiver fora do alinhamento daquilo que ela quer aprender, não adianta. Pode abrir 1 milhão de caixinhas, ninguém vai responder nada, tá? Ninguém vai responder nada. Por quê? Porque vocês, por exemplo, perguntam na minha caixinha porque vocês estão interessados. E aí, é porque seu tema é interessante, Geniane? Não, é porque eu despertei em vocês isso, né? Geralmente eu coloco conteúdos que geram dúvidas. E aí, quando eu dou oportunidade, vocês perguntam. É isso que acontece. Então, você tem colocado conteúdo para a audiência do jeito que gera dúvida, para ele querer se aprofundar? Tem colocado conteúdo do jeito que gera esse envolvimento que as pessoas querem de aprofundar mais naquele assunto? Tudo isso faz com que as pessoas respondam a sua caixinha de pergunta. E é claro, gente, ter uma caixinha de pergunta super diferente já vai fazer as pessoas perguntarem. Nem que for perguntar como você conseguiu fazer determinada montagem ali na caixinha de pergunta. Porque as pessoas perguntam isso também. Muitos dos posts eles querem saber qual que é o GIF que eu usei, qual que é o método, qual que é o filtro, onde que você conseguiu essas coisas. Então, se você for uma pessoa criativa, você tende a ter muito mais interação. Gente, tem gente que assiste os meus stories várias vezes no dia.
Como que você consegue? A pessoa fique te assistindo várias vezes, Geniane. Eu consigo porque eu faço stories, cada um de um jeito, um processo criativo. Aí as pessoas ficam interessadas, elas acham interessante aquilo ali, é novo. Tudo que é novo para as pessoas gera resultado. Aí a Malu tá dizendo, tá vendo? A pessoa te reassiste, ela assiste e reassiste de novo, ela quer aprender com você, ela quer ver como é que você tá fazendo aquele processo, como que você tá fazendo aquilo ali dar certo. E aí o que acontece? Presta atenção, aumenta o seu engajamento e é claro, você acaba vendendo para essas pessoas, porque quanto mais as pessoas te assistem, mais elas tendem a ficar familiarizadas com você, e quando elas precisarem comprar, elas vão comprar de quem elas conhecem. É assim que funciona o processo de venda aqui no digital. Então, fazer um post assim, ó, pros cocos, postar só pro postar, vai fazer você não vender aqui no digital. Várias coisas têm influenciado diretamente em você ter um bom resultado ou não. Às vezes, gente, eu faço um tutorial ensinando vocês a decorar um stories e as pessoas assistem até o último stories do tutorial, não anota nada. E aí confia que aqui, ó, vai lembrar, não vai lembrar nunca. Não vai. Para mim, aquele processo criativo é muito comum. Por quê? Porque eu faço sempre. E é esse o segredo que eu quero falar para você. O segredo de você ser muito criativo é você exercitar a criatividade todos os dias. É de comer no banheiro, todo dia escova o dente, todo dia tomar banho, né? Pelo menos nos dias de frio, né? A gente falta, mas os outros tomam. Então, aqui no digital é a mesma coisa, você precisa criar todos os dias. Eu tenho um compromisso na minha agenda, juro para vocês. Tá escrito lá que todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Eu me comprometo a ler um artigo, a ir atrás de alguma coisa, aprender uma palavra nova, um GIF novo, uma criação nova, todos os dias. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova. E quando eu não aprendi nada, eu caço um vídeo no YouTube lá de um assunto que eu não tô a par e aprendo. Por quê? Porque isso depende de nós, não depende do outro. A gente que tem que buscar. Quanto mais eu leio, quanto mais vídeo eu vejo, quanto mais eu estudo, mais criativa eu me torno. O tempo todo eu fico mais criativa. É incrível como faz diferença. Incrível como o processo criativo, ele é vindo do nosso dia a dia, das nossas experiências, daquilo que a gente tem de bom, entendeu? Não tem como, gente, nós simplesmente tirarmos as ideias da cabeça, acordar e falar, ai, hoje eu acordei criativo. Pode ser que algum dia esteja mais inspirado do que os outros, mas é muito importante que a gente exercite isso, sabe? Que a gente coloque na prática, que a gente pegue e faça. Ah, eu tenho preguiça, Geniane, de ficar fazendo isso. Então não reclama dos resultados, sabe? Eu fico impressionada que as pessoas, elas reclamam, não querem o resultado que tem. Ai, meus seguidores não crescem, ninguém responde na minha caixinha. É um mar de lamúria, de reclamação. Mas o que você está fazendo efetivamente por muito tempo a respeito que não tem dado certo? Pensa aqui comigo. O que eu tenho feito para que minha audiência fique interessada no meu assunto? Será que você se assistiria? Responde aqui para mim nos comentários. Você gostaria de ficar assistindo o seu próprio conteúdo? Ele é interessante a ponto de você assistir e reassistir? Você reassistiria seus stories? Você olharia seus stories e falaria, nossa, tá tão legal, vou ver de novo. Você faria isso? Responde pra mim, sim ou não? Pode ser sincero. Quando a gente até faz essa reflexão, gente, é muito importante porque a gente toma consciência daquilo que está acontecendo conosco e aí a gente tem a chance de mudar aquela situação. Me responde, você gostaria de ficar assistindo o seu próprio conteúdo? É um conteúdo que você fala, não, meu conteúdo é massa. Gostaria?
Porque se você gostaria, então tá legal. Então vamos melhorar isso aí e vamos fazer o processo. Mas será mesmo, assim, do fundo do coração, que é um conteúdo mesmo interessante? Eu fico pensando aqui comigo. Eu vou contar pra você. Eu me assistiria todos os dias da vida, eu me assistiria. Inclusive, eu me assisto, tá? Várias vezes por dia, eu assisto os meus stories de novo, os meus posts de novo, eu reviso e leio minhas legendas. Sabe por quê? Pra me melhorar. Pra mim olhar o meu conteúdo e falar assim, pô, isso aqui não ficou legal, isso aqui não tá bom, nossa, isso aqui tá muito bom, eu tenho que fazer mais desse estilo, desse jeito, as pessoas gostam, tem a ver com o lugar, tem a ver com as coisas que estão fazendo. Tudo é questão de escolha, tudo é questão de você estar dando o seu melhor. E agora, com essa onda de feito é melhor que perfeito, as pessoas têm feito mal feito para não ser mal, para não deixar falar que não fez. Gente, não funciona, tá? Não funciona o mal feito. A gente tem que gostar daquilo que faz, tem que priorizar. O processo criativo, ele é algo que tem que ser no nosso momento leve. Ai, meu Deus, eu tô tão tenso, eu tenho que criar um stories, meu Deus. Ai, eu tenho que... Isso não vai sair nada que presta. Sabe como que eu crio? Quando eu quero, olho assim pro meu ambiente, eu quero fazer um stories diferente hoje, que eu nunca fiz em nenhum lugar. Aí eu penso assim, ai, deixa eu olhar aqui no meu ambiente. Ai, eu acabei de ver ali, ó, uma plaquinha da gratidão. Ela usa azul com branco, tem um tema assim, tipo carro. Aí tem uma placa, então eu vou fazer um conteúdo com placa. Como que eu poderia usar? Aí eu pego e coloco placa, elementos. Aí eu vou lá, busco um elemento que parece uma placa. Aí eu olho no teclado, qual que pode parecer um símbolozinho ali para fazer voltinha da placa? Aí eu penso um GIF. Pensa aqui um GIF que daria certo com placa. Ai, pode ser o frame, que é um GIF que eu uso sempre. Aí eu vou lá, procuro o frame. E aí, gente, eu vou montando. E vou montando. Ai, posso fazer uns pontinhos. Acho que pode fazer uma borda pintada aqui embaixo, uma borda pintada aqui em cima. Ah, então tá bom, vou fazer isso. E aí eu vou montando e de repente, bum, tá uma coisa super bonita. Ai, coloquei esse elemento, não gostei, tiro, coloco outro e vou harmonizando aquilo ali. É assim que eu crio. As pessoas pensam que existe um milagre, que eu acordo, baixo uma entidade e eu tô criativa. Não, gente, infelizmente não acontece isso. Não tem como baixar uma entidade e você ficar criativo. Você precisa exercitar todos os dias, como se fosse um músculo. Vamos malhar o bíceps, vamos malhar todo dia. Até que um dia, ó, tá malhadinha, tá bonitona. Por quê? Porque deu certo. Porque funciona quando a gente exercita, quando a gente faz muitas vezes. Quando a gente não desiste. A gente não pode desistir no primeiro momento. Não pode achar que tá, eu não dou conta, isso não é pra mim. Não, gente, isso é o pensamento de quem já falhou. Não é nem de quem vai falhar, não, é de quem já falhou. Sabe? Porque pra mim, quem falha é quem desiste. O processo criativo, os meus stories eram uma porcaria no início. Não acho que tá maravilhoso ainda, né? Mas, gente, tá bonito já, né? Tá bem atrativo. Já consigo ajudar as pessoas com esse conhecimento. Agora, antes, não era assim. Antes, eu não sabia montar. Ficava grosseiro, os elementos ficaram grandes, eu não sabia a harmonia. Parecia que eu só sabia copiar. Eu olhava alguém fazendo e eu só fazia igualzinho a pessoa, como se eu não quisesse mudar nada. Só que aí eu fui entendendo que se eu colocasse o meu toque, o meu gosto, as minhas particularidades, as minhas cores, ia ficar muito mais legal. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a colocar o meu toque naquelas criações. Então eu te ensino um tutorial aqui, vai lá e dá seu gostinho nele. Vai dar seu jeitinho nele, não precisa fazer igualzinho a mim, de jeito nenhum.
Porque cada pessoa, quando monta de um jeito, e aí fica ótimo. Me manda aqui as dúvidas de vocês, que dificuldade que você tem na hora do seu processo criativo. Pode falar do feed também, já. Eu tô usando os stories porque, assim, onde eu mais crio coisas diferentes é nos stories, né? Mas pode perguntar também. Vou tomar minha aguinha e já vou responder vocês. Ó, é o seguinte. Quando eu falo de criatividade, muita gente pensa que criatividade está ligada diretamente à imagem. Mas, na verdade, ela também está ligada ao texto. Ela também está ligada ao modo com que a gente se comporta fazendo as criações dos nossos conteúdos, né? Por exemplo, agora todo mundo está usando aquela caixinha de lembrete, né? Lembrete, bota uma frase ali embaixo. E ela até colocou a legenda. Aí, o que acontece? Gente, por que não você ter uma identidade própria para conversar com a sua audiência? As pessoas acham que legenda tem que ser aquele negócio teórico, certinho, com os parágrafos, blá blá blá. Mas, ó, eu conheço pessoas que escolheram, por exemplo, o filme do Harry Potter para tirar como base, né? Eu até tô falando, acho que é da Liz, né? Ela fala Sonserina, as escolas, Hogwarts, os nomes do filme, os personagens, vem trazendo aquela analogia para o conteúdo que ela ensina. Daí ela fala que ela tem as alunas Hermiones, que são alunas dedicadas, né? Aquelas bem nerds, né? Que são bem estudiosas. Então, quem é Hermione aí? Quem não é? Por quê, gente? Porque ela tá usando a criatividade para criar os personagens dentro da mensagem que ela passa. Olha tanto que isso é poderoso. Então, dentro do seu negócio, você pode ter os seus próprios nomes, as suas próprias identidades. Fala aqui pra mim que se você escutar outra pessoa falando pessoinha, você não lembra de mim. Responde aqui no comentário, lembra ou não? Se alguém falar assim, oi pessoinha, você já não... Na hora você não pensa na tia G. Responde aqui pra mim, ver se tá funcionando com vocês. Eu quero só ver as respostas de vocês, né? Se alguém falar pessoinha perto de você, se você já não relaciona a minha pessoa, o meu nome, ao meu Instagram, a minha rede social. Por quê? Porque eu criei esse jeito de conversar com vocês mais particular. Ó, ela falou, é verdade, a gente já lembra. E ó, melhor que você lembrar de mim quando fala pessoinha, é porque, gente, você também começa a chamar as pessoas de pessoinha. Quem aqui tá chamando as pessoas de pessoinha? Quando você começa a chamar, isso significa que você tá bem íntimo da tia G. A minha dificuldade era exatamente o que a senhora falou. Senhora tá no céu, minha filha. Obesidade mental. Acredito que tudo é relacionado à preguiça, viu? Eu concordo, tá? Sim, até já me acostumaram. Eu também chamo pessoinha há anos, mas hoje em dia eu lembro de você. Tá vendo? Ó, esse processo de identidade vai sendo criado aqui no digital e a gente vai relacionando a linguagem com a pessoa. E isso é construção de brand, né? Construção de marca. Quando você fala pessoinha, lembra da tia G. Por quê? Porque é assim que eu me refiro a vocês, né? São minhas pessoinhas, meus aluninhos, ser humaninhos. Por quê? Foi um jeito carinhoso de eu me relacionar com você diretamente, né? Direto. E aí eu vejo meus alunos, né, fazendo stories falando, oi, pessoinhas, eu falo, já foi contagiado, já pegou o vírus da tia G. Isso é maravilhoso, eu tô vendo que a minha persona, a minha identidade está sendo levada. As pessoas estão falando do meu processo criativo e estão abordando essa nossa comunicação com outras. Está ficando na cabeça delas, construção de brand. E isso foi uma criatividade, uma coisa que eu criei para mim, nova. A bio também dá trabalho, eu acredito que tem que chamar a atenção.
Com certeza, Jaque. Por isso eu criei um produto chamado Análise de Perfil. Por quê? Por causa, minha amiga, que muita gente tinha dificuldade. Eu fazia análise, mas eu não consigo ajudar todo mundo de forma gratuita. Eu criei um programa dentro da minha carga horária para me ajudar vocês com a bio. Porque se você não tem experiência em fazer uma bio de perfil, possivelmente você vai negligenciar nos principais elementos que tem que compor a bio. E não é fácil, tá? Não é fácil criar aquilo ali, vir de dentro. É um processo de maturação, mas como eu já tenho bastante experiência, consigo ajudar bastante as pessoas na análise. Eu sinto dificuldade também com a bio, já tentei fazer, refazer e nada. Pois é, Vitória, faz uma análise, marca uma análise de perfil, eu construo junto com você. Eu nunca fechei uma análise de perfil sem a gente conseguir fazer uma bio que realmente ficasse alinhada com o objetivo do perfil e alinhada. É preciso ser criativo para fazer a bio? Na verdade, eu considero que é preciso ter as informações certas e a experiência correta do que colocar ali. Porque a bio não é um currículo, a bio não é onde você joga frases soltas, ela não é um negócio que é aleatório, ela é a porta de entrada da sua casa, que é o Instagram. Então ela tem que estar alinhada, as pessoas têm que entender o que você fala, para quem você fala, o que o seu trabalho gera na vida dessas pessoas. Elas têm que entender o que ela tem que fazer depois que ela lê sua bio, né? Então ela tem que clicar em algum link, ela tem que assistir algum vídeo, os seus destaques têm que contar a sua história, tem que destacar aquilo de mais importante que você vem postando no dia a dia. Então tem várias coisas que são todas complementares à bio de perfil bem alinhado, uma bio de perfil bem escrita. E tem que ter criatividade para falar disso? Tem. Mas, gente, acho que tem mais a ver com experiência, né? Experiência em ver e saber o que colocar e quais as informações realmente são relevantes na bio. Às vezes a pessoa é formada em 10 faculdades, já fez mestrado, doutorado, e isso não importa aqui no digital. Muitas vezes as pessoas não querem nem saber onde você se formou. Ela quer saber o que você vai fazer por ela hoje, né? Como que você vai ajudar ela agora, diretamente. Isso que importa de verdade ali para aquelas pessoas e que vai fazer diferença no negócio delas. É isso de verdade. Agora, voltando aqui ao processo criativo, pensa aqui comigo que na hora que você está criando, aquele bloqueio vem pela pressão que você se coloca. Já falou? Eu preciso criar. Quando você fala isso, já bloqueia. É horrível. O que é criativo para uma pessoa? O que é ser criativo para uma pessoa? Pode não ser para outra. Para aqueles que não são minha persona, meu conteúdo pode não ser interessante, por mais criativo que pareça. Exatamente, Adriana. O seu conteúdo pode ser extremamente atrativo para as pessoas que são sua persona e ele é extremamente cansativo, enjoado, chato, aquele perfil que tu não aguenta quando você não é a persona. E aí você precisa pensar uma coisa muito importante aqui na cabeça. Não queira agradar todo mundo. Você, nem Cristo conseguiu. Por que você tem que conseguir? Você não precisa agradar os gostos de todas as pessoas, de jeito nenhum. Você só precisa agradar os gostos da sua persona. Aquela pessoa que tá ali pelo motivo certo, quer te acompanhar e depois comprar de você. Gasguei, né? Como sempre. Esqueci de pegar água, só tem um pouquinho. Calma, só dá uma respiradinha. Eu falo muito rápido. Essas coisas sempre acontecem aqui. Ao vivo é ótimo, né? Já até perdi o que eu tava falando, gente. Me ajuda aí. Bom, o que é criativo pra você não é criativo para as outras pessoas. Por quê? Porque não tá alinhado com a persona, né? Então,
Não queira agradar todo mundo, não queira ser um agradador, não queira achar que você vai atingir todo mundo com o seu conteúdo, porque não vai acontecer, pessoinha. Não vai, você precisa atingir as pessoas certas, aquelas que vão realmente dar o resultado que você busca, realmente estão interessadas naquilo que você oferece, tá bom? Ó, gente, o principal coisa que vai fazer você tornar criativo, qual que é? Responde aqui nos comentários pra mim. Execução. Escreve, porque quando vocês escrevem, grava melhor na cabecinha. Lembra que nós já combinamos sobre isso? O principal motivo para você se tornar uma pessoa cada vez mais criativa, executar. E eu quero te dar um desafio, você que tá nessa live. Hora que terminar a live, eu quero que você faça um stories se inspirando nessa pulseira aqui. Tá vendo a pulseira? Eu quero que você faça um stories se inspirando nessa pulseira. Ó, eu vou mostrar a pulseira bem de pertinho para vocês verem. Ela tem um elefantezinho aqui, tá vendo? Tem bolinhas pretas, tá? Pérolas. E elas têm uns círculozinhos nas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu quero que tu faça execução, exatamente. Eu quero que você faça um stories criativo utilizando essa pulseira como inspiração. Vocês vão ver que não é difícil. Quando eu terminar essa live, eu vou fazer um stories com inspiração dessa pulseira. E o meu desafio para você é fazer a mesma coisa e me marcar pra gente ver e desenvolver um pouquinho aí da sua criatividade. Então, ó, ela tem um elefantezinho aqui como pingente e ela é uma pulseira de pérola. Eu quero que você se inspire na pulseira que eu acabei de te mostrar e crie um stories criativo, tá? Me marca, coloca desafio da tia G pra gente ver o quão criativo você consegue ser se inspirando em um objeto. Eu quero que você seja bem criativo mesmo. Então, não faça com pressa. Abra os seus stories, pense na pulseira. Ela é preta com branca, tem prata, né, nela. E ela tem o elefantezinho aqui do lado. Eu quero que você seja bem criativo sobre qualquer assunto que você quiser. Pode colocar um texto, pode colocar uma frase motivacional, pode colocar nenhum texto, pode colocar só uns enfeites e uma foto e o enfeite se inspirando nessa pulseira aqui. E eu vou ver o quão criativo vocês conseguem ser apenas com um objeto. Vocês vão observar, eu quero que todo mundo me marque para poder repostar vocês, e aqui quem tá na live vê o do coleguinha também, para vocês verem que nenhuma pessoa vai fazer a mesma coisa e todo mundo vai se inspirar no mesmo objeto, tá? Para vocês verem o quão criativo a gente consegue ser com um objeto como esse. Se eu disser para você, gente, para você se inspirar nessa borracha e se inspire nessa borracha para fazer um stories criativo, dá para fazer um stories super criativo se inspirando nessa borracha. Nessa borrachinha aqui que tá aqui na minha mesa. Geniane, dá. Inclusive, eu vou fazer assim, ó. Geniane, eu quero que vocês façam da pulseira e eu vou fazer 2 stories criativos. Um da pulseira e um dessa borracha aqui. Só para vocês verem o quanto a nossa criatividade pode ser desenvolvida com o nosso ambiente, onde a gente está. Qualquer coisa dá pra gente se inspirar e criar coisas lindas, tá? Então, o nosso desafio tá lançado, eu quero ver todo mundo participando para vocês verem o quão criativo vocês conseguem ser com as coisas que estão no seu ambiente. Se você tá no seu ambiente, você já vai conseguir criar coisas maravilhosas só usando um objeto qualquer que está aí.
Depois que você desbloqueia esse processo criativo, você vai tomar gosto por isso. Vai tomar gosto em fazer algo dessa forma, tá? Então, estamos combinados. A nossa live de hoje é um pouquinho mais curta, não vou delongar, não tem que ficar aqui enchendo vocês. Eu acho que é mais isso mesmo que eu queria despertar, é a prática, tá? É vocês entrarem num processo de criação mesmo. Então, a hora que eu encerrar a live aqui, vocês já correm lá, vão fazer um stories com a inspiração dessa pulseira, tá bom? Posso contar com vocês? Combinado então, hein? Quitadeirinha já respondeu aqui que sim. Vão lá, façam os stories, me marquem e a gente vai arrasar no processo criativo. Eu queria falar desse assunto para vocês verem que não é um bloqueio. O único conselho que eu tenho para dar para você em relação ao processo criativo é: faça o que é preciso fazer. Só isso, gente, não tem segredo. É só você fazer o que precisa ser feito, tá? O ambiente que você está te dá muitas inspirações. A natureza, os céus, os pássaros, tudo que está à sua volta, que você conhece, pode ser utilizado. Beijo, pessoinhas, boa noite. E eu tô aguardando vocês no processo criativo, hein?